Uma Vida de Obediência, de Elizabeth Elliot. A Disciplina das Posses. Rosalind Gofford, em sua história de vida, que ela e seu marido levaram como missionários na China, contou sobre terem sido roubados por bandidos e terem perdido tudo o que tinham. Ela chorou. Mas, minha querida, seu marido Jonathan chamou-lhe a atenção. São apenas coisas. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Foi o que Jesus disse sobre as coisas. Essa é uma condição severa. Poucos de nós a cumprimos literalmente. Eu gosto de coisas materiais. No Haiti, por mais primitivo que pareça para muitas pessoas, tínhamos muito conforto. Havia uma pia de aço inoxidável na minúscula cozinha, que só não tinha torneiras. Ela tinha um ralo que corria para um recipiente plástico que Lars esvaziava a cada poucos dias. Tínhamos um fogão a gás no qual cozinhávamos e aquecíamos água em uma grande chaleira laranja. Toda a nossa água quente vinha dessa fonte, para ser usada tanto para lavar louça quanto para tomar banho. A água era coletada em um grande tanque do telhado e levada para dentro da casa em um balde. A casa anexa era de primeira classe. Cortinas de renda na janela, quadros nas paredes. No entanto, estou de volta à minha casa agora e aprecio mais do que nunca um banheiro com azulejos e uma pia de cozinha com torneiras. A água quente é um luxo extravagante e muitas vezes agradeço a Deus por isso. Geralmente é preciso perda ou privação em alguma medida para que a maioria de nós conte as bênçãos que tão prontamente tomamos como garantidas. A perda de coisas materiais não deve ser comparada à perda de pessoas que amamos, mas a maioria de nós já experimentou ambas e são as coisas que estamos considerando agora. Eu perdi 1 ano de trabalho linguístico no final do meu primeiro ano como missionária. Vários anos depois que meu marido Jim morreu, eu assisti a uma formatura no Lincoln Center, em Nova York. Quando tirei minhas luvas de pelica mais tarde, vi que havia perdido o anel de noivado de diamantes que ele me dera. Voltei imediatamente e procurei nas filas de assentos com um policial e sua lanterna, mas a equipe de limpeza já tinha feito aspiração. Na Costa Rica, minha carteira foi roubada quando a coloquei no balcão por 1 segundo para procurar meu passaporte em minha bolsa. O ágil agente de viagens do outro lado do balcão, não havia mais ninguém perto de nós, não sabia nada sobre o ocorrido e muito solenemente me ajudou a procurar. Eu perdi um Novo Testamento com 19 anos de anotações nele. Minha casa foi assaltada 2 vezes. Na primeira vez, eles levaram não só os itens substituíveis como a televisão, um rádio e um gravador de fita, mas toda a prataria de herança. Quando ocorreu o segundo assalto, eu me perguntei por que não havia colocado um aviso mais cedo. Este lugar foi limpo das coisas que você está procurando. Dificilmente valerá a pena o risco de invadir. Minha amiga Harriet Payson teve uma ideia melhor. Ela colocou um pequeno letreiro em seu armário que guardava a prata. Deus ama você. Poucos de nós conhecem tão bem os extremos que o apóstolo Paulo conheceu. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Filipenses 4:12. Seja qual for a medida na qual tenhamos experimentado isso, o Senhor nos deu a oportunidade de aprender as disciplinas vitais da posse. A primeira lição é que as coisas são dadas por Deus. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:16 e 17. Vejo com frequência brilhando no azul profundo do céu pouco antes do amanhecer a estrela da manhã. Ao crepúsculo, o mar às vezes reflete as cores do rosa pálido e as tonalidades do pôr do sol. À noite, acordo para encontrar o quarto inundado pelo luar refletido no mar.
no tampo de vidro da minha mesa junto à janela e no espelho da penteadeira. Voando a 30.000 pés, vi uma luz gloriosa brilhando sobre as torres e os castelos das nuvens cumulonimbus. Que presentes são essas luzes do céu! O mesmo Pai que as dá também nos dá todas as outras coisas boas e perfeitas. É da natureza de Deus dar, ele não pode evitar dar, assim como não pode evitar amar. Podemos contar absolutamente que ele nos dará tudo o que é bom para nós, isto é, tudo aquilo que pode nos ajudar a ser e fazer o que ele quer. Como ele não poderia fazer isso? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. A segunda lição é que as coisas nos são dadas para serem recebidas com ação de graças. Deus nos dá, nós recebemos. Os animais também fazem isso, mas de forma mais direta e simples do que nós. Cheia está a terra das tuas riquezas. Animais pequenos e grandes, todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Salmo 104, 24, 25, 27 e 28. Porque Deus nos dá as coisas indiretamente, permitindo-nos fazê-las com nossas próprias mãos, como as coisas que Ele fez, é claro, ou ganhar dinheiro para comprá-las, ou recebê-las através da doação de alguém. Estamos propensos a esquecer que foi Ele quem nos deu. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? 1 Coríntios 4:7. A tomada de crédito se torna um absurdo quando nos lembramos de que não apenas os cérebros, as habilidades e as oportunidades de realização são presentes, mas também o próprio ar que respiramos e a capacidade de atraí-lo para os nossos pulmões. Devemos ser gratos. A ação de graça exige o reconhecimento da fonte. Isso implica contentamento com o que é dado. Não reclamação sobre o que não é dado. Ela exclui a cobiça. A bondade e o amor de Deus escolhem os dons e dizemos obrigado, reconhecendo o pensamento por detrás, assim como a própria coisa. A cobiça envolve suspeita sobre a bondade e o amor de Deus, e até mesmo sobre a justiça dele. Ele não me deu o que ele deu a outra pessoa. Ele não percebe a minha necessidade. Ele não me ama tanto quanto amo fulano. Ele não é justo. A fé olha para cima com as mãos abertas. Você está me dando isso, Senhor? Obrigado, Senhor. Isso é bom, aceitável e perfeito. A terceira lição é que as coisas podem ser materiais para sacrifício. Isto é o que é chamado de vida eucarística. O Pai derrama suas bênçãos sobre nós. Nós, criaturas dele, recebemos as bênçãos de mãos abertas. Damos graças e as elevamos como uma oferta de volta a ele, completando assim o ciclo. Quando o templo de Salomão estava prestes a ser construído, o rei Davi perguntou quem estava disposto a dar de mãos abertas ao Senhor. O povo respondeu e deu ouro, prata, bronze, ferro e pedras preciosas. Então Davi derramou seu louvor e suas ações de graça. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas 29, 11 a 14. O povo se juntou ao louvor de Davi, prostrando-se diante do Senhor e do rei. E no dia seguinte, eles celebraram com o sacrifício de bois, carneiros, cordeiros e ofertas de libação, com grande regozijo. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. 2 Coríntios 9, 7 e 8. Disse que Hudson Taylor, fundador da China Inland Mission, uma vez por ano verificava o que tinha. Coisas que ele não usava há um ano eram doadas. Ele acreditava que seria responsabilizado pelo que retivesse e não havia razão para reter coisas que outra pessoa pudesse usar, enquanto ele mesmo não tivesse precisando delas durante o período de um ano. Alguns de nós somos acumuladores. Frugalidade é uma coisa, acumular é outra. Ter vivido em um país onde um frasco comum de maionese valia 50 centavos sem a maionese me fez extremamente cuidadosa com o que eu jogo fora. Eu costumo guardar o maior número possível de sacolas plásticas e os arames que as fecham, pois posso usá-los sempre que necessário. Minha mesquinhez no uso de papel manteiga e toalhas de papel é quase uma obsessão. Sou conhecida por secar as toalhas de papel usadas para secar folhas de alface, mas vivi por 11 anos em um lugar onde não havia tais coisas, por isso, para mim, elas ainda são luxos. No entanto, conheço uma senhora que tem armários cheios de pratos rachados e lascados, folhas de papel alumínio de comidas que foram congeladas, recipientes de plástico de queijo cottage e sorvete, e garfos e colheres descartáveis, em quantidade para durar até o milênio. A maioria de nós tem alguma área de nossas vidas que está desordenada e precisa ser liberada para dar espaço a coisas úteis. Por que nos apegamos às coisas desnecessárias? Seria porque nossa segurança reside na acumulação de bens materiais? Existe um sentimento de satisfação ao abrir um armário e ver 59 pares de sapatos, 42 blusas ou camisas? Será que essa pessoa pode fazer um uso razoável de 6 conjuntos diferentes de pratos? Estou muito grata a uma mulher de minha classe bíblica que, quando descobriu que algumas das outras mulheres estavam planejando ir juntas comprar um conjunto de louças para mim, lembrou-se de um conjunto não usado de porcelana Lenox que ela havia recebido como presente de casamento e me deu. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Naturalmente, essa lição leva à quarta, que as coisas nos são dadas para que as desfrutemos por um tempo. Nada prejudicou mais a visão cristã da vida do que a hedionda noção de que aqueles que são verdadeiramente espirituais perderam todo o interesse por este mundo e por suas belezas. A Bíblia diz: Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ela diz também: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. É totalmente adequado e apropriado que desfrutemos as coisas feitas para esse fim. O que não é nada adequado ou apropriado é que coloquemos nosso coração nelas. As coisas temporais devem ser tratadas como coisas temporais, que foram recebidas pelas quais somos gratos, que são oferecidas de volta, mas desfrutadas. Elas não devem ser tratadas como coisas eternas. Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele continuou contando a história de um homem cujas colheitas renderam tanto que ele teve de derrubar seus celeiros para construir celeiros maiores. Então ele se sentou e disse a si mesmo com confiança: descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
Lucas 12, 20 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Devo confessar que houve um sentimento de libertação quando minha prata se foi. Eu me sentia inquieta cada vez que saíamos de casa. Tinha havido uma série de assaltos em nosso bairro e sabíamos que provavelmente estávamos na lista. A polícia estava bastante certa de que sabia quem estava fazendo isso, mas parecia impotente para fazer qualquer coisa, antes ou depois. Quando aconteceu, fiquei chocada, mas muito rapidamente fui capaz de dizer: bem, lá se foi isso. Obrigada, Senhor. Meu coração estava mais leve. Gastamos parte do dinheiro do seguro em um conjunto de prata platinada que suponho que ninguém vai querer tanto assim. O jovem Francisco de Assis, acreditando que deveria casar-se com a senhora pobreza, despiu suas roupas e as jogou no chão. De agora em diante, disse ele à multidão em frente ao palácio do bispo, posso avançar nu diante do Senhor, verdadeiramente não mais dizendo, meu pai, Peter Bernardone, mas nosso Pai que estás no céu. O jardineiro do bispo lhe deu um pequeno casaco cheio de buracos sobre o qual lhe desenhou uma cruz de giz. Em seguida, partiu pelo bosque, cantando os louvores do Senhor com toda a força de seus pulmões. Nem todos os cristãos são obrigados a se despir e ir cantar no bosque, mas todos são obrigados a ter a mesma atitude de total liberdade da ansiedade, que permitiu que São Francisco cantasse. O coração que está relutante em receber alegremente todos os bons dons de Deus também está relutante em se separar de qualquer um deles. Um homem que tinha grandes posses veio perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos. Ele o tinha dito, disse o homem. O que mais era necessário? Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. A atitude do homem em relação aos seus bens é revelada quando ele vai embora, com o coração pesado. Ele não poderia conhecer a liberdade enquanto se agarrasse aos seus bens. Ele veio a Jesus com o fardo das riquezas. Ele foi embora igualmente carregado quando Jesus quis dar-lhes descanso. Entre minhas menores posses está uma que parece ser um grande presente da civilização: um cobertor elétrico. Aqui na Nova Inglaterra, onde nossos esforços para conservar o combustível nos obrigam a manter a casa um pouco mais fria do que um iglu, é delicioso entrar em uma cama pré-aquecida. Também sou grata pelos lençóis limpos, secos pelo sol e pelo vento, pelo creme no cereal de flocos de uva e nozes, pelos supermercados e pelo carro que me faz chegar até eles, pelo telefone, pela eletricidade, pelo encanamento. Sei muito bem que todas essas coisas são presentes, totalmente merecidos, cada um deles passíveis de serem movidos muito rapidamente e ainda assim destinados ao desfrute, se forem dados. Mas as coisas materiais não são inimigas das espirituais? Você pergunta. A resposta é não. É uma heresia de origem antiga, mas comum em todas as épocas. Imaginar que existe uma dicotomia entre o que é visto e o que não é. O que se vê procede do invisível. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, 3. O dualismo sustenta que escapar, reprimir ou ignorar o material é bom. O corpo é em si mesmo uma prisão da qual a alma deve escapar. O cristianismo não é dualismo. O corpo não é o mal. Jesus Cristo desceu do céu, foi encarnado pelo Espírito Santo e feito homem, santificando assim para sempre as coisas visíveis.
Deus não está procurando homens e mulheres que irão aprender a odiar o que ele fez, mas está procurando aqueles que aprenderão a amar as coisas da forma que ele ama, como coisas que procedem dele e voltam para ele. Deus vai me tirar os bens? Você pergunta. Se essa é a única maneira que ele pode chamar sua atenção, pode ser que ele realmente o faça. Se a perda ajudará a mudar sua perspectiva sobre o valor relativo das coisas vistas e não vistas, ele pode fazer isso de fato. O apóstolo Paulo afirmou ter sofrido a perda de tudo por causa de Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Quero conhecer Cristo. Filipenses 3, 8, 10. De fato, as perdas mais esmagadoras da minha vida, aquelas que eu mais temiam, foram de longe compensadas pelo ganho de conhecer Cristo Jesus, meu Salvador. Filipenses 3, 8. Nunca poderei provar isso a ninguém. Não posso demonstrá-lo logisticamente ou cientificamente. Só sei que é verdade e o diria com todo o meu coração a outros que, desejando conhecer Cristo em toda a sua plenitude, no poder de sua ressurreição e na comunhão de seu sofrimento, ainda temem a perda. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. O ganho será maior que tudo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas ainda permanece um medo. Suponhamos que Deus não me tire os meus bens. Será que Ele me pede para desistir deles? George MacDonald tem aqui um pouco de consolo mórbido. Você está tão satisfeito com o que você é que nunca procurou a vida eterna? Nunca teve fome e sede de justiça de Deus, da perfeição do seu ser? Se essa última declaração for sua condição, então seja consolado. O Mestre não exige de você que venda o que tem e dê aos pobres. Você o segue. Você vai com ele para pregar boas novas. Você que não se importa com a justiça. Você não é aquele cuja companhia é desejável para o Mestre. Sede consolados, digo eu. Ele não quer você. Ele não lhe pedirá que você abra sua bolsa para ele. Você pode dar ou reter. Isso não significa nada para ele. Vá e observe os mandamentos. Isso ainda não chegou ao seu dinheiro. Os mandamentos são suficientes para você. Você ainda não é um filho no reino. Você não se importa com os braços do Pai. Você valoriza apenas o abrigo do teto dele. Quanto ao seu dinheiro, deixe que os mandamentos lhe orientem como utilizá-lo. É uma presunção lamentável se perguntar se é exigido de vocês que vendam tudo o que têm. Para o jovem, ter vendido tudo e seguir Jesus teria sido aceitar a patente de pariedade de Deus. A vocês, isso não é oferecido. Isso conforta? Então, ai de você! Seu alívio é saber que o Senhor não precisa de você. Não requer que você separe do seu dinheiro. Não oferece a si mesmo a você. Você de fato não o vende por 30 moedas de prata, mas está feliz por não comprá-lo com tudo que você tem. Essa é uma citação do livro The Hardness of the Way, de George MacDonald. Mas, diz você, eu realmente busco a vida eterna. Eu tenho muita fome e sede de justiça. Eu me preocupo com os braços do Pai. Devo então abandonar tudo o que possuo hoje, literalmente? Só posso dizer o seguinte: Deus pode um dia lhe pedir isso. Se ele o fizer, creio que primeiro ele o preparará para isso e testará a validade de sua reivindicação de boa vontade por meio de compromissos menores. Você dá o dízimo? O dinheiro é um bom lugar para começar, pois é o que nos toca mais. Conheço uma igreja batista do Sul, onde todos os domingos de manhã a congregação se levanta e diz: a Bíblia ensina, eu acredito nisso, dê o dízimo. A oferta então recolhida
em média cerca de $30.000 por semana. Um dízimo é um décimo. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel dava um décimo de tudo o que tinha: rebanhos, frutos, colheitas, dinheiro. Devemos nós, que vivemos sob a graça, fazer menos do que era exigido por lei? Devemos deixar que nossas ofertas sejam uma primeira carga ao Senhor? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Devo dar um décimo da renda bruta ou um décimo da renda depois dos impostos? Se você achar difícil fazer qualquer um dos dois, não é provável que Deus ainda esteja convidando você a abandonar tudo para segui-lo. Outro teste possível, como você reage quando suas posses são danificadas, destruídas ou roubadas? Você está disposto a ser defraudado? Você exige pagamento? Você está chateado com alguma infração ao seu direito de possuir? Está preocupado com o que lhe pertence? Seus punhos estão cerrados ou suas palmas estão abertas? Quem é seu mestre, Deus ou o dinheiro? Atrás do que você tem corrido? Roupas, comida, dinheiro? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, 32, 34. Ponha sua mente no reino de Deus e em sua justiça antes de tudo, e todo o resto virá até você também. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Portanto, estamos de volta à primeira lição. As coisas são dadas por Deus, podemos confiar nele para nos dar. Meu cachorrinho Macduff me ensinou muitas lições. Como a vida era simples para ele. Ele confiava em mim. Ele viveu sua vida um dia de cada vez, vestindo seu único casaco preto fornecido por um Pai Celestial, apropriado a todas as ocasiões o ano inteiro. O jantar estava lá no pote, ração Kenley Gainsburgers, restos da mesa, o que quer que fosse. Nenhuma decisão sobre o cardápio o perturbava. Ele tinha uma casa em um tremendo quintal e alguns esquilos e coelhos que ele se sentia responsável por perseguir e para os quais latir, mas não tinha impostos ou pagamentos de hipoteca. Todas as coisas eram resolvidas para ele. O que ele fez de forma natural é uma dura lição a qual nós, seres humanos, temos que desenvolver. C.S. Lewis escreveu A Senhora Americana quando ela teve uma crise financeira. Suponho que viver no dia a dia, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, é exatamente o que temos de aprender. Embora o velho Adão em mim às vezes murmure que se Deus quisesse que eu vivesse com os lírios do campo, ele não me daria a mesma falta de nervosismo e imaginação que eles desfrutam. 4 lições, então. Coisas dadas por Deus. As coisas devem ser recebidas com ações de graça. As coisas são materiais para o sacrifício. As coisas nos são dadas para que as desfrutemos por um tempo. E há um quinto item. Tudo o que pertence a Cristo é nosso. Portanto, como escreveu Amy Carmichael, tudo que sempre foi nosso é nosso para sempre. Dizemos muitas vezes que o que é nosso pertence a Cristo. Será que nos lembramos do oposto, que o que é dele é nosso? Isso me parece uma verdade maravilhosa, quase uma verdade incrível. Se assim o é, como podemos realmente perder alguma coisa? Como podemos sequer falar que ele tem direito aos nossos bens? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu, diz-nos o Pai. Isto é riqueza.